Normalmente, nossa meditação ao vivo dura cerca de 40 minutos, mais ou menos. É o tempo médio que passa. Mas, na verdade, você não experimenta os 40 minutos. Você só experimenta esse momento. Então, o tempo é memória e antecipação. É claro que é necessário que esse mundo surja para entender o que estou dizendo. Você precisa da memória do que acabei de dizer para completar uma frase, ou mesmo escrever, e até mesmo para pronunciar uma palavra leva tempo. Eu digo que o tempo leva cerca de 2 segundos, ou 1 segundo só para dizer a palavra. Então você precisa se lembrar do começo da palavra para entendê-la. Você precisa lembrar. Podemos usar uma frase que já é memória, ou uma música. Você precisa lembrar os sons anteriores e as formas de início em casa. E ainda assim, a experiência real é o agora, nesse momento. A experiência secundária é a tua memória. Então, junta a experiência imediata desse momento, e é só isso, com a dimensão secundária da memória. Agora, há uma tendência para a dimensão secundária da realidade, que é a memória, para obscurecer e distorcer a experiência imediata. A vivacidade do momento presente já não é percebida claramente. Você não vê nada como é, não percebe nada como é, porque está moldado pela dimensão da memória. Assim, na vida cotidiana de uma pessoa, isso se manifesta como uma narrativa em sua mente, através da qual ela interpreta tudo, todas as percepções dos sentidos e a realidade. A narrativa da mente é a memória, que é a condição para a mente. As cores distorcem tudo o que percebemos no presente e se manifestam de inúmeras maneiras. Vamos ver a essência, por exemplo, do que chamamos de preconceito. Se você tem uma narrativa em sua mente sobre um certo grupo de pessoas, uma certa raça, um certo sistema de crenças políticas, uma certa religião, uma certa classe social, um certo gênero, uma certa cultura, você não pode realmente experimentar esse ser humano como um ser humano. Você vê isso passando pela narrativa. E então, você faz isso para si mesmo. Você tem um conjunto de opiniões, pensamentos sobre quem você é, e isso se torna a base para o seu senso de identidade. E talvez você subscreva um determinado sistema de crença político, religioso, ou seja qual for. É uma identidade coletiva, e em seguida é combinada com um senso pessoal de certas coisas que aconteceram no seu passado, ou você interpreta as coisas de uma certa maneira que aconteceram no passado, ou talvez nunca aconteça, ou seja, uma versão distorcida do que acontece. Tudo isso se torna narrativa. Eu, como a vítima, por exemplo, é uma das favoritas do ego coletivo e do ego pessoal. Você pode ser uma vítima coletiva, você pode ser uma vítima pessoal. E há esse movimento do coletivo no momento de enfatizar a vitimização de grupos e de pessoas. E então, é tão satisfatório para o ego que você pode fazer os outros errarem e ver quem eles são através da narrativa. É claro que grupos de pessoas foram vitimizados no passado. Talvez você, como uma entidade pessoal, tenha experimentado vitimização em níveis pessoais através de outros humanos inconscientes. Seus pais, por exemplo, discriminados por motivos pessoais ou o que quer que seja. Claro, tudo isso acontece. Mas há uma grande diferença entre ver que isso é o que aconteceu no passado e identificar-se completamente com
essa narrativa de vítima no presente. A identificação completa com a narrativa de vítima cria um estado de sofrimento contínuo, onde você se percebe como impotente, preso na história e nas feridas passadas. A libertação ocorre quando você se desidentifica com a narrativa da vítima e reconhece que ela é apenas uma parte da sua experiência e não a totalidade de quem você é. Você pode transcender essas histórias pessoais e coletivas e encontrar um espaço de liberdade além das limitações impostas pelas narrativas. É importante estar consciente das narrativas que estão em jogo em sua própria mente e em sua percepção do mundo ao seu redor. Ao reconhecer essas narrativas, você pode questioná-las e investigar se elas estão realmente alinhadas com a verdade e com a realidade presente. A verdadeira liberdade está além das histórias, além das identificações, além das limitações da mente. Ela reside no momento presente, na consciência pura e na experiência direta do agora. Derivando um senso de si mesmo nisso, é uma grande tendência, porque então a memória obscurece continuamente o presente da presença em você, que é todo o seu potencial. Então a mente condicionada molda a sua identidade de forma a lidar seus sentidos. Há sempre um senso de superioridade escondido, às vezes óbvio e às vezes menos evidente. Você pode encontrar uma entidade que acredita ser melhor do que a maioria das pessoas em qualquer aspecto, mais bonito, com mais dinheiro, uma melhor classe social, mais inteligente, mais experiente, fisicamente mais forte e assim por diante. Existem muitas maneiras pelas quais você pode derivar sua identidade de um senso de superioridade. Mesmo que seja uma identidade de vítima, que parece ser o oposto de acreditar que você é melhor do que a maioria, ainda é um senso de superioridade em relação aos outros. Você se considera superior em sua vitimização, moralmente superior. É uma armadilha perigosa que mantém as pessoas presas em suas mentes condicionadas, que se tornam suas personalidades. E assim a coisa mais essencial está faltando em suas vidas: a dimensão das profundezas. Às vezes eu a chamo de dimensão transcendente. Com a personalidade, a mente condicionada que compõe a personalidade é transcendida, o que significa que você se torna consciente de algo que é mais essencial, mais real do que as condições da personalidade, e é a mente unificada. O propósito da nossa meditação aqui é sair dessa dimensão. A mente conceitual pode nem mesmo entender o que estou dizendo. Tudo o que acontece é o surgimento de uma sensação de profundidade em você. E esse é o espaço no fluxo do pensar, que de outra forma é um espaço contínuo. Surge no estado de pensar e você está consciente, mas não está pensando. E você sabe que está consciente. No entanto, não há senso de si mesmo, nenhum conceito. Você apenas sabe que é possível que a mente possa entrar e dizer: "Ah, eu não estou pensando." E sim, isso pode acontecer. Então você reconhece isso e aquele pensamento se vai. E novamente, apenas uma presença. Não importa quanto tempo, é apenas algo que surge e é dividido em um espaço.
mas não há leveza que o acompanhe. E isso também é muito pacífico. É uma sensação viva de paz em você. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em sua vida. Você pode perceber essa dimensão, esteja em uma cela de prisão ou em uma mansão, ou se você está sentado em um ônibus ou em um Rolls Royce, não importa, é a mesma coisa. E isso é tão libertador, porque muitas coisas que antes eram terrivelmente importantes de serem alcançadas e mantidas, sim, elas ainda podem ter alguma importância, mas não uma importância absoluta. Agora, o eu, a identidade da forma, é claro que ainda existe. Sempre há um corpo físico com certas características e você tem um eu psicológico baseado no passado. É claro, ele ainda está lá. E você reconhece que está lá e pode até sentir-se confortável com isso, honrando, mas ao mesmo tempo sabendo diretamente na experiência que não é quem você é essencialmente. E uma maneira de colocar isso é que significa que você está enraizado em paz e ainda conhece o lado humano de você, a dimensão humana, porque você é um ser humano. A maioria das pessoas já se conhece como humana e não se conhece como ser sem o qual não poderia haver humano. Ser é o oceano e humano é a ondulação da superfície do oceano. Você pode estar passando por um despertar espiritual e quando o ego entra sorrateiramente, você começa a se sentir superior às pessoas comuns que não estão despertando em um nível coletivo. Conforme os humanos despertam, não haverá mais conflitos completamente inúteis entre as nações. No entanto, isso deve começar com a ausência de conflitos sem sentido em um nível individual. A maneira como você experimenta a vida é um espelhamento de volta para você, refletindo o seu estado predominante de consciência. Se você está envolvido em inúmeros processos judiciais, com todas essas pessoas desagradáveis que querem algo de você, talvez você descubra que, ao falar sobre elas, a estranheza está no fato de que essas pessoas estão sempre erradas e você está sempre certo. Isso não é tão estranho assim. Se ainda for o seu caso, o que é muito improvável, porque você está aqui, mas se você fala para terceiros sobre os outros, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, então ele fez isso, então eu disse, e ele nunca disse o que deveria ter dito, mas fez isso e aquele outro. Se você encontrar o estranho fenômeno de que você está sempre certo e os outros estão sempre errados, isso é uma percepção importante. Como é possível? Eu devo ser sobre-humano e, aos olhos do ego, é claro que esse é o caso, porque o ego é talvez o maior obstáculo para a realização dessa dimensão mais profunda. No ego há uma luta incessante por algum tipo de superioridade e, portanto, é a isso que você está condenado quando ainda não despertou, pelo menos até certo ponto, para a essência mais profunda de quem você é, a consciência, a presença, a quietude. Então você está na prisão de sua própria personalidade. E não é um lugar agradável para se estar. Às vezes observo as pessoas e elas estão tão sobrecarregadas com sua personalidade
estão sob o domínio dessa coisa. A personalidade é a soma total de seu condicionamento emocional e mental do passado. Condicionamento mental significa certas formas de pensamento e estruturas mentais que se tornam repetitivas, certas narrativas sobre sua vida, a vida do ego e outras pessoas em sua vida. O que eu fiz, o que eles fizeram comigo, minhas vitórias, minhas derrotas. Muitas coisas formam a própria condição egóica. E um aspecto importante dessa condição é que ela fala sobre minha vida o tempo todo, na minha cabeça e em voz alta. E minha vida é o que me preocupa. Obviamente, é minha vida. E o que é minha vida? É uma história na minha cabeça, uma narrativa predominante em minha mente, através da qual interpreto tudo que entra em contato com ela. É como uma tela através da qual interpreto outras pessoas, situações, lugares e eventos. Eu não sei disso porque estou tão identificado com aquele condicionamento emocional e mental que se tornou eu. Se tornou minha vida. Esse é o destino ainda da maioria dos humanos no planeta. Embora a minoria que está despertando, esteja crescendo, ainda é uma minoria. A maioria dos humanos ainda está totalmente nas garras de seu eu egóico e provavelmente a maioria de vocês ainda está entrando e saindo desse eu egóico. Geralmente é assim que o processo de despertar acontece. Às vezes você é atraído completamente de volta para ele, e ele fala e pisa, e há busca por superioridade, e você se compara com os outros e precisa estar certo em algum argumento. Estar certo é mais importante do que a verdade, e você está sempre certo. Isso é um bom sinal de que há ego. Então a entidade que vai, direi apenas mais algumas palavras sobre isso, porque pode ser muito enganoso. Pode ser útil para você voltar às vezes pela porta dos fundos. Com isso eu quero dizer que você pode estar passando por um despertar espiritual e quando o ego entra pela porta dos fundos, você começa a se sentir muito superior às pessoas comuns que não estão despertando. Isso é sempre ego. Há um senso conceitual de si mesmo e você deriva sua identidade, o seu senso de quem você é, de uma mente conceitual feita de eu. Por exemplo, se você é um grande professor espiritual há 25 ou 30 anos, então ele não me disse que o mundo basicamente estava dizendo quem é você. Ninguém. Nada mudaria se eu andasse por aí com uma imagem minha. Isso requer muita consciência, porque é isso que eu estou descrevendo. Agora, isso aconteceu com alguns professores espirituais. O espírito tem apenas um exemplo. Se eu tivesse uma imagem mental de mim mesmo, como um grande professor espiritual, eu estaria perdido, novamente perdido no ego. E assim, qualquer coisa que você faça, vamos nos concentrar com um ensino espiritual. Alguns de vocês, eu sei, já são professores espirituais em qualquer função. Talvez você esteja sendo um terapeuta, talvez esteja trabalhando com pessoas em alguma capacidade, e muitos outros de vocês estão destinados a se tornarem professores espirituais, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. É claro que você está destinado porque o mundo precisa desesperadamente de seres humanos despertos. E, portanto, um perigo, não importa onde você esteja, mas agora estamos apenas falando sobre se tornar um professor espiritual,
ou sendo um ser espiritual de qualquer maneira. Qualquer coisa que se torne um senso conceitual de si mesmo significa que o ego está voltando e vai entrar pelas portas dos fundos. Então, não é verdade que esse momento eu sou um professor espiritual? Sim, eu sou, mas apenas sinto que é uma função. E enquanto essa função está acontecendo, aqui e agora, eu poderia dizer que sou um professor espiritual. Mas quando eu saio do palco e porta fora, se eu carregar a imagem mental de mim mesmo como um grande professor espiritual, eu estaria andando, estufando o peito. E é claro que todos os outros seriam inferiores em minha mente. E sem saber, eu estaria andando por aí com um ego enorme. E mais cedo ou mais tarde, o ego contaminaria ou obstruiria minha habilidade de ensinar. Poderia contaminar o ensinamento com falsidade egóica, ou poderia bloquear completamente o ensinamento intuitivo que acontece quando você significa o ego, quando você sai do caminho. A maneira como algo que transcende é o eu, chamado limitado, que às vezes a superfície sai do caminho. E então o eu profundo emerge da consciência incondicionada e pode usar sua mente. E essa é a maneira de finalmente usar sua inteligência de uma maneira que não põe mais a inteligência a serviço da loucura. Então, ser mestre espiritual é uma função. Quando eu saio daqui, eu preciso abandonar imediatamente a imagem mental e a narrativa em minha mente que me diz quem eu sou. Isso é um senso conceitual de si mesmo. Mas é claro que isso não se aplica apenas a professores espirituais. Aplica-se a qualquer pessoa em qualquer situação em que você deriva seu senso de identidade, do que é isso que dá a você o seu senso de identidade. Eu sei, é claro, que em um nível puramente superficial, o professor espiritual funciona assim. Pode resolver problemas quando você pode dizer a uma pessoa que pergunta o que fazer. Você poderia dizer isso e aquilo. Geralmente eu não vejo professores espirituais. Se eu for para um país estrangeiro, e às vezes na fronteira ou no aeroporto, a alfândega pergunta o que você faz, por que você está aqui. E geralmente eu digo que sou um escritor, sou um autor. E tudo bem, porque isso resolve o problema. Cada pensamento é uma formação de energia, como uma pequena entidade, e atrai pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Eles podem surgir do seu pessoal, mas muito comumente surgem do coletivo deste mundo. Você precisa ter cuidado com que tipo de pensamentos absorve do coletivo, porque há tanta infelicidade no campo de energia coletivo da humanidade. É muito fácil ser atraído para isso se você não for cuidadoso e acabar participando do sofrimento e do medo coletivo, da ansiedade e da raiva que estão em toda parte. Também é muito fácil ser afetado por certos pensamentos que podem se apossar da sua mente, originados dos pensamentos coletivos e padrões de pensamento. Qualquer pessoa que não esteja suficientemente presente e consciente é suscetível de ser infectada por certos pensamentos. Esses pensamentos se alojam na mente e atraem pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Sem consciência, você se identifica com esses pensamentos e acaba sendo possuído por eles.
Esses pensamentos podem estar presentes, podem surgir do seu pessoal, mas frequentemente eles surgem do coletivo. Na vida pessoal, você pode desenvolver algum tipo de pensamento de natureza obsessiva que ocupa a sua mente e você não consegue se livrar dele. Pode ser o pensamento de alguém direcionado a uma pessoa em particular. Pensamentos muito negativos, até mesmo no nível mais simples que algumas pessoas têm. Você pode ter uma melodia que não consegue se livrar da sua mente, pode durar um dia inteiro ou até mesmo 2 dias, e você não consegue se livrar daquilo que está na sua mente, repetindo-se continuamente. Você também pode ter certas suposições sobre o mundo que podem parecer absurdas e irracionais, ou pode haver alguma verdade nelas, mas talvez apenas um aspecto da verdade. Por exemplo, você pode pensar que os pensamentos mais absurdos são reais, como a crença de que os extraterrestres já estão aqui e que todos os outros seres humanos são, na verdade, alienígenas. Você pode olhar para as pessoas com cuidado para tentar identificar se são alienígenas ou humanas. No entanto, esses pensamentos obsessivos provavelmente não estão corretos e podem distorcer sua percepção da realidade, colorindo-a totalmente com esses pensamentos obsessivos. Esses pensamentos obsessivos podem explicar tudo em termos dessas crenças, como explicar todos os males do mundo em uma única explicação. Por exemplo, a ideia de que o mundo inteiro é dividido em opressores e oprimidos. Você pode acreditar que cada ser humano pertence a uma dessas categorias. Isso era uma ideia presente no comunismo, tanto em termos econômicos quanto em termos de poder social, onde a humanidade era dividida entre opressores e oprimidos. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas um fragmento da verdade, pois a totalidade da vida humana é muito mais complexa do que isso. Se você fica preso em um aspecto específico e ele ocupa sua mente devido à falta de consciência, você está sendo possuído por esse pensamento. Era considerado um intelectual e, portanto, um opressor. O regime comunista no Camboja dividiu a população em categorias simplistas de bons e maus, e qualquer pessoa que caísse na categoria dos opressores era alvo de perseguição e morte. Eu visitei os campos de extermínio no Camboja, onde testemunhei o terrível sofrimento que o país enfrentou. 1/3 da população cambojana foi morta pelo próprio governo, que acreditava estar eliminando os opressores. Esses exemplos extremos demonstram como sistemas coletivos delirantes que dividem as pessoas em grupos simplificados de bons e maus podem levar a enormes atrocidades. O comunismo soviético, a Revolução Cultural Chinesa e o nacionalsocialismo na Alemanha são outros exemplos desses sistemas que causaram um imenso sofrimento. É importante reconhecer a complexidade da natureza humana e evitar cair em pensamentos obsessivos que reduzem as pessoas a estereótipos simplistas. A vida e as interações humanas são muito mais sutis e multifacetadas do que a divisão simplista entre oprimidos e opressores. Devemos buscar uma compreensão mais profunda e empática, reconhecendo a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele poderia imediatamente dizer isso mesmo. Opressor, eles seriam enviados das cidades para o campo para trabalhar nos campos, onde eles não tinham comida suficiente e muitos deles passavam fome. Uma total falta de humanidade. Total, como porque o país inteiro
era dominado por um pensamento absurdo e obsessivo que os fazia tornar impossível para eles se relacionarem com qualquer ser humano como um ser humano. Eles os relacionavam através da conceituação que aquele pensamento criou para eles. Eles não podiam mais sentir a humanidade, o ser do outro ser humano. O momento que impôs uma identidade conceitual neles. Esse é um exemplo extremo do que pode acontecer com você quando é dominado por certos homens em sua mente. Não é para dizer que é claro que o opressor e oprimido existiram e existem, mas não é toda a explicação. Então há muitos outros fatos nessa vida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque você precisa estar muito alerta para que sua mente não seja dominada por certos pensamentos que invadem sua mente e colorem sua visão de realidade. Existem certos pensamentos irracionais que estão flutuando no coletivo no momento. Então é muito fácil para você absorver alguns deles e ser possuído por certos pensamentos. E talvez seja tão irracional que seja inacreditável. Mas eu não estou dando nenhum exemplo. Mas você deve descobrir por si mesmo, com consciência, que pode e tenha muito cuidado ao observar sua mente. Está lá como testemunha de sua mente, para que você não seja dominado por certos pensamentos. Que sua mente não seja dominada por certos pensamentos. Então você não pode perceber a realidade como é. Tudo é colorido pelo véu do pensamento irracional. Então, quando você, hoje em dia, essas coisas podem se espalhar muito rápido e facilmente, essas coisas irracionais no passado, elas eram confinadas a um país ou uma área de um país em particular. Mas, hoje em dia, certamente, os pensamentos racionais podem percorrer o mundo inteiro através da tecnologia que temos e podem afetar rapidamente milhões de seres humanos em todo o mundo. Então, no passado, você tinha, como eu disse, algo limitado. Digamos que a caça às bruxas no passado é totalmente absurda e irracional. É uma doença mental que afetou certos países ou áreas em certos países. Essa doença mental, então, havia alguns lugares na Europa, havia aldeias e cidades na Europa, na Idade Média, durante aquela época de insanidade coletiva. Quase não havia mulheres deixadas em algumas aldeias e cidades naquela época, porque todas foram queimadas ou afogadas porque eram chamadas de bruxas. Absoluta insanidade. Absoluta insanidade incrível. Então, não subestime como os seres humanos podem se tornar insensatos e insanos. O único antídoto que você tem contra isso é a consciência, para que sua mente não seja afetada pelo vírus mental. A consciência está ciente do que sua mente está fazendo, para que sua mente não fique ocupada por uma maneira particular de pensar que provavelmente é irracional. Qualquer coisa que seja unilateral, que não veja a totalidade de uma situação como oprimidos e opressores. Se você não vê os muitos fatores que compõem a identidade de um ser humano, então tenha muito cuidado com o que você consome na mídia, tenha muito cuidado com o que você consome, para que você não assuma, sem saber, sem questionar certas formas de ver o mundo. Perceba que você está sendo manipulado, como a maioria da grande mídia se tornou. Então você precisa assistir, e se você assistir,
sabendo como está sendo manipulado e que as próprias pessoas também estão sendo manipuladas, então é que eles estão nas garras da inconsciência e eles querem atrair outros para a inconsciência. Eles não são maus, eles simplesmente não conhecem você melhor. A dimensão incondicionada da consciência, a dimensão incondicionada de quem você é, o você incondicionado, o eu incondicionado, que não tem nada a ver com o seu passado ou seu corpo físico, ou sua pessoa, sua personalidade. E a dimensão incondicionada não é algo que você alcança, porque já está aqui. É algo que você precisa descobrir aqui e agora. Conquista, se você pensar em termos de conquista e associar conquista com despertar espiritual, realização de iluminação, ou alcançar a consciência incondicionada. Se você usar a conquista certa, ou se essa for a suposição subjacente de que é uma realização, há uma implicação de que está no futuro, porque você precisa alcançá-la. Há uma implicação de que está no futuro, porque há algo a alcançar. Então você está empurrando para fora do presente e então você se perde novamente, porque você está tentando alcançá-la continuamente. Enquanto você estiver tentando alcançar essa realização espiritual, ou como quiser chamá-la, então está sempre a um passo de você, ou 100 passos, 100 milhas, ou 100 milhões de milhas. Não importa se é um passo ou 1 milhão de milhas, não está aqui. Essa é a suposição subjacente. E, portanto, você não pode descobri-la, porque pensa que é algo a ser alcançado. E o pensamento de que não é algo a ser alcançado no futuro o impede de descobrir o que está no presente, em outros níveis de sua vida. A conquista é boa, é bom alcançar certas coisas, aprender algo novo, trazer algo à manifestação, criar algo. Até mesmo ter objetivos. Mas quando se trata de descobrir a realidade mais profunda de quem você é, a base para a sua vida, sua existência, então a ideia de realização é um obstáculo. A dimensão incondicionada da consciência deve ser descoberta. É quase como dizer esconder ou escondido, atrás e entre seus pensamentos, por trás e até mesmo dentro de todas as percepções dos sentidos. E, portanto, para descobri-la, você precisa encontrar esse espaço em sua consciência, onde você não está pensando. Parar de pensar pode não ser a melhor maneira de apontar isso. Embora eu possa ter usado essa expressão algumas vezes. Parar de pensar novamente implica que há um ato ativo envolvido, o que também pode fazer você acreditar que o pensamento precisa ser forçado a sair de sua consciência, o que não é assim que funciona. É descobrir que esse espaço de não pensar já existe entre os pensamentos. Quando um pensamento desaparece, antes que o próximo pensamento apareça, há um espaço de pura consciência sem atividade mental. Você pode fazer isso aqui, porque essa é uma meditação ao vivo. Sempre que não estou falando, o que faz parte do tempo aqui, fique atento que não estou falando. Então, temos os intervalos entre uma frase e outra, a sensação entre uma palavra e outra.
E no momento em que você se torna consciente da lacuna, como agora, você não está pensando. Isso é muito sutil e muito simples, e no entanto é a coisa mais importante em sua vida. Para se familiarizar com essa dimensão consciente sem pensamento, espaçosa mas alerta, não é a imobilidade de se mover em direção ao sono, mas permitir a imobilidade de modo que na vida diária você fique consciente desse espaço interior de imobilidade alerta, tanto quanto puder. Inicialmente você precisa se agachar, por assim dizer, ou encontrar algo que o ajude. Por exemplo, um grande sentido de percepção, especialmente olhando para algo como o céu, que é espaçoso, sem impor nenhum pensamento sobre ele, mas tendo consciência de quem está olhando. O que quer que você olhe, pode ser o céu, pode ser outras coisas também. Você está olhando para algo, ao mesmo tempo em que está ciente de que está olhando. Agora, quando eu digo que não é o você histórico, não a pessoa, mas você como consciência, então há uma autoconsciência por trás da percepção dos sentidos. Não é absolutamente a personalidade em si. É a essência, o eu que é sem forma. E por que é sem forma? O Buda usou a expressão sem eu, porque ele se associou com a forma. Qualquer coisa que tenha um sentido separado de identidade, é para isso que Jesus apontou. Se ninguém entendeu na época, nem mesmo por 2000 anos, não é mesmo? Existem outras traduções que seriam mais adequadas. Familiarizar-se com a consciência da presença, consciência pura, presença pura na vida diária. É claro, aqui especialmente, familiarizando-se apenas com a presença. Como você sabe, você pode usar a consciência do peito para tirar você também do pensamento e se tornar presente. Sentir o corpo interior também pode ser uma muleta ou um portal para ele. E então, chega a hora, e talvez agora não espere por isso. Quando você pode simplesmente parar de pensar sem precisar de nada para te ajudá-lo a parar de pensar. Você pode simplesmente ir. Ok, eu não estou pensando. Então você olha em volta, onde quer que esteja. Se você está em um ambiente agradável e propício à meditação, pode ser feito lá. Ou se você está em um ambiente desafiador e de repente você descobre que o principal desafio não é o seu ambiente ou a situação, mas seus pensamentos sobre isso. E mesmo naquele momento, você pode parar de pensar, o que implica que você aceita esse momento completamente. Porque no momento em que você para de pensar, não há ninguém para discutir com o que é, porque discutir com o que é pensar. Quanto mais você para de pensar, isso implica que há um alinhamento completo com a facilidade desse momento. Você não está discutindo mais com ele, o que é totalmente fútil. É claro, isso causa sofrimento, infelicidade. E de repente a situação ainda pode ser desafiadora. Mas não é mais desafiadora em um nível psicológico. Em outras palavras, não te deixa mais infeliz. Você não está infeliz. Não é porque você se afastou da infelicidade. Não, ela se dissolveu, porque foi criada e sustentada pelo pensamento. Assim, é maravilhoso descobrir em situações desafiadoras que você pode sair do pensamento lá também. E algumas pessoas precisam de um desafio para poder se motivar a dar esse passo fora do pensamento.
Elas não aguentam mais essa infelicidade e de repente percebem que é basicamente o seu pensamento que está as deixando infelizes e não o que está acontecendo. Então, elas saem do pensamento. E para as pessoas que passam por um sofrimento extremo, vamos ver a erosão do ego que pode acontecer dessa forma. Porque o ego é a identificação com o pensamento. Quando você não está pensando, não há ego. E se a sua situação de vida é tão desagradável que você não consegue mais suportar o sofrimento, então o desagrado é o desafio. A situação de vida força você, se você estiver pronto para isso, força você a parar de pensar, seja por doença grave, por perda grave e assim por diante. Mas eu sugiro que você ouça. Não espere que a vida o force a parar de pensar, mas voluntariamente saia do pensamento. É um salto evolutivo. Esse passo é você pular para fora do pensamento, ou porque você não aguenta mais sofrer, ou se você está avançado o suficiente voluntariamente. E é por isso que estamos aqui. O que está acontecendo aqui, e mesmo enquanto você precisa, depois de um tempo, você pode observar que não há uma perda completa de consciência, mesmo enquanto você está pensando. Então, às vezes, é maravilhoso ter esses espaços sem pensamento. E é vital. Seja por 5 segundos, 20 segundos ou meio minuto, não importa. Esse é o progresso da evolução da consciência e é o despertar. E gradualmente você não depende mais do pensamento ou do seu senso de identidade de quem você é. O senso de identidade, que é sempre frágil, vulnerável, sempre faltando algo nele. Eles ficaram satisfeitos por muito tempo, e então o senso de identidade muda para a presença. Você é essencialmente presença, consciência, sem forma, sem passado e sem futuro. Essa compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é nada complicado e que muitos humanos estão prontos para isso. Quanto à pergunta sobre por que isso aconteceu comigo e como exatamente aconteceu, não sei se serei capaz de responder adequadamente. Simplesmente aconteceu. Não posso dizer que aconteceu porque o sentido egóico de mim mesmo decidiu. O que aconteceu foi uma desidentificação do pensamento, mas na época eu não sabia que era isso que estava acontecendo. Quando aconteceu pela primeira vez, simplesmente aconteceu. Eu não poderia ter explicado. O último pensamento que me identificou foi o de que eu não podia mais viver comigo mesmo. Então olhei para esse pensamento e lá estava eu. Quem sou eu? Eu não sabia naquele momento que havia formulado uma antiga pergunta que foi usada na meditação por centenas ou milhares de anos. A pergunta "Quem sou eu?" foi usada pelos professores espirituais na Índia ao longo dos tempos para levar as pessoas à compreensão. Essa pergunta surgiu espontaneamente em minha mente. Quem sou eu? Parecia estranho porque a frase "eu não posso viver comigo mesmo" implicava a presença de duas pessoas, o eu e o eu. Isso era tão estranho que me perguntei quem eu realmente era, se não podia viver comigo mesmo. Essa pergunta, quem sou eu, me levou à compreensão da essência do eu, do que significa ser eu. Percebi que meus pensamentos não eram realmente eu.
Me desidentifiquei do eu infeliz que contava histórias infelizes o tempo todo. A sensação de eu não estava mais vinculada ao pensamento. Ela se retirou do pensamento porque não suportava mais. Foi assim que aconteceu. Simplesmente não suportava mais. O eu infeliz se dissolveu e restou apenas a presença, a grandeza, a serenidade inerente e atemporal. Essa é a verdadeira fonte da identidade de todos, a verdadeira fonte do ser sem forma. O eu que era composto pelo pensamento e pela identificação com ele, não poderia mais sobreviver ao senso de identidade que não estava mais investido na identificação. Então o eu infeliz, como eu o chamava, se dissolveu e restou apenas a presença do eu. Parecia tão simples, mas na época eu não conseguia explicar isso. Levou anos antes que eu pudesse verbalizar algo assim. No entanto, é basicamente algo muito simples, natural e possivelmente é isso. Na evolução humana pode haver um estágio natural em que as pessoas, ao atingirem a idade adulta, passam por algo semelhante. Sugiro que, à medida que você cresce durante a adolescência, ainda esteja identificado com o ego, precisando amadurecer e se identificar com o pensamento. Então você se torna um adulto e supera isso. Talvez em culturas antigas, como na Grécia Antiga, existissem rituais e cerimônias pelos quais as pessoas passavam. Eles eram espécies de oficinas, onde ocorria a transformação da consciência. Essa prática poderia ser adotada em uma cultura mais esclarecida quando as pessoas atingissem a idade adulta. Esses poderiam ser os novos mistérios que poderíamos criar. Os mistérios, como era conhecido na Grécia Antiga, eram um tipo de processo de iniciação no qual as pessoas não deveriam falar sobre. Portanto, ninguém sabe exatamente o que acontecia. Mas era uma profundização do ser humano. Esses mistérios remontam aos tempos antigos, desde o Egito até a Índia. Poderíamos ter mistérios modernos, nos quais as pessoas deixam de se identificar com o eu egóico e simplesmente percebem o eu, a essência do ser. Isso se tornou o ensinamento para mim. Gradualmente, a compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é algo complicado e que muitos seres humanos estão prontos para isso. Foi uma surpresa quando percebi pela primeira vez, quando o poder do livro, o poder do agora surgiu. Sem qualquer publicidade, mais e mais pessoas começaram a lê-lo nos primeiros meses. No início, quando o livro foi concluído, pensei que algumas pessoas poderiam responder a ele. E tudo bem se ninguém quisesse comprá-lo. Eu disse a mim mesmo, vou vender tomates para ganhar a vida. Eu não sabia, eu só vim. E então percebi que muitas pessoas estavam prontas. Elas realmente se envolveram com o livro e compreenderam ou perceberam a verdade. Mas era porque elas já estavam prontas. Já não era algo neutro ou totalmente novo para elas. Elas estavam prontas para ouvir. É sempre um reconhecimento quando você lê ou ouve o verdadeiro ensinamento espiritual. Algo em você que já sabia. Não é algo totalmente novo. E esse é o poder do ensinamento espiritual. A presença em você, que já está aí, reconhece a verdade quando a vê. Então você sente e você responde, sim. É sempre um reconhecimento. Nunca é alguém dizendo algo novo. Você pode ler outros livros e aprender muitos fatos novos, dos quais nunca ouviu falar. E pode achar isso interessante. Mas isso não irá transformá-lo.
Apenas aquilo que você reconhece como verdade, na verdade, traz esse nível em você, essa dimensão em você. E esse é o poder de um livro espiritual. Eu não percebi quantos seres humanos realmente estavam prontos para isso. Foi apenas quando eles começaram a escrever para mim naquela época, quando as pessoas ainda escreviam cartas, dizendo que compraram 5 cópias para seus amigos ou parentes, que percebi o impacto. Outra pessoa comprou 3 cópias e um terço dessas pessoas disse: "Uau, isso é incrível!" Parecia que muitas pessoas estavam prontas para isso. Então, é bom que esteja acontecendo. É um processo relativamente simples e, teoricamente, sim, é claro que a velha consciência ainda tem sua atração gravitacional sobre as pessoas. Mas todos que estão aqui, ou aonde quer que estejam ouvindo ou vendo isso, fazem parte da transformação e contribuem para o despertar. Por isso é muito significativo que, à medida que você desperta, e a maioria das pessoas que se juntam a nós aqui, estamos aqui nessa sala ou em casa, já estejam passando pelo processo de despertar. Para algumas pessoas isso pode acontecer de repente, mas isso é raro. Na maioria das vezes, é um despertar gradual e não há uma causa específica. Você vai mais na espiral e essa presença surge e então recua. E assim, gradualmente, vai crescendo, mesmo com contratempos. Por que isso aconteceu com você? Bem, por algum motivo isso acontece com algumas pessoas assim, mas parece ser raro, e não posso dizer exatamente o porquê. É melhor não procurar um evento. Quase me arrependo de contar às pessoas como aconteceu comigo, porque faz com que elas procurem um evento. E de certa forma o que aconteceu, ou como eu descrevo, é mais como algo acontecendo. Não é real, é mais um não evento do que um evento. É como se você meio que desaparecesse na forma, na identidade. Meio que se dissolve. Portanto, é mais como um não evento do que um evento. É melhor não procurar, pois para a maioria das pessoas pode vir como um vislumbre ocasional. Você tem o famoso Satori no Zen. Satori é um flash de iluminação. Quando de repente você fica, uau, mas isso não é necessário para durar muito. Se você tiver um Satori, não significa que no dia seguinte você ainda está consciente. Mas é uma boa coisa quando acontece. É um flash de realização. O processo de despertar espiritual pode ocorrer de diferentes maneiras para diferentes pessoas. Para alguns é um evento súbito e transformador, enquanto que para outros é um processo gradual e contínuo. Não há uma fórmula fixa ou um caminho único para o despertar espiritual, pois cada indivíduo é único em sua jornada. É importante permanecer aberto, presente e receptivo às experiências e insights que surgem ao longo do caminho. Sim, o mestre Zen às vezes tenta trazer em você esse flash, e isso é bom. Mas é claro, não é o estado permanente que vem gradualmente. É uma aventura na consciência e podemos aproveitá-la enquanto acontece. Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar não, ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso?
Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso, usando palavras diferentes, e mesmo assim, os humanos, apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam. Ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo numa escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora, vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora, não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento e aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode, porque senão você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo acompanhando a respiração com sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente, de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso, mesmo a pessoa mais ocupada do mundo. E 2 respirações é ainda melhor. Vamos fazer 3. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida,
Você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder, e que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente, e você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso. Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado com uma pessoa ou com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas ditas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada.
bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz da sua cabeça, esteja lá, presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Sê silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Obrigado. Quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam de que não recebem um tratamento bom o bastante. Não me tratam com respeito, atenção, reconhecimento, consideração. Tratam-me como se eu não tivesse valor, é o que elas dizem.
Quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam de motivos ocultos. Os outros querem me manipular, levar vantagem sobre mim. Ninguém me ama. Quem elas pensam que são é isso. Sou um pequeno eu carente cujas necessidades não estão sendo satisfeitas. Esse erro básico de percepção de quem elas são cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. Esses indivíduos acreditam que não tem nada a dar e que o mundo ou os outros estão ocultando delas aquilo de que precisam. Toda a sua realidade se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, prejudica todos os relacionamentos. Se o pensamento de falta, seja de dinheiro, reconhecimento ou amor, se tornou parte de quem pensamos que somos, sempre experimentaremos essa falta. Em vez de reconhecermos o que já é de bom em nossa vida, tudo o que vemos é carência. Detectarmos o que existe de positivo na nossa vida é a base de toda abundância. O fato é o seguinte: seja o que for que nós pensemos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Agimos assim porque no fundo acreditamos que somos pequenos e que não temos nada a dar. Se esse for o seu caso, experimente fazer o seguinte por 2 semanas e veja como sua realidade mudará. Dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção. Você não tem isso? Age exatamente como se tivesse, tudo isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, passará a receber. Ninguém pode ganhar o que não dá. O fluxo de entrada determina o fluxo de saída. Seja o que for que você acredite, que o mundo não está lhe cedendo, você já possui. Contudo, a menos que permita que isso flua para fora de você, nem mesmo saberá que tem. Isso inclui a abundância, a lei segundo a qual o fluxo de saída determina, o fluxo de entrada é expressa por Jesus nessa imagem marcante. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que medirdes, serei medidos vós também. A fonte de toda abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Entretanto, comece por admitir e reconhecê-la exteriormente. Veja a plenitude da vida ao seu redor, o calor do sol sobre sua pele, a exibição de flores magníficas num quiosque de plantas, o sabor de uma fruta suculenta, a sensação no corpo de toda a força da chuva que cai do céu. A plenitude da vida está presente a cada passo. Seu reconhecimento desperta a abundância interior adormecida. Então permita que ela flua para fora. Só o fato de você sorrir para um estranho já promove uma mínima saída de energia. Você se torna um doador. Pergunte-se com frequência: o que posso dar neste caso? Como posso prestar um serviço a esta pessoa nessa situação? Você não precisa ser dono de nada para perceber que tem abundância. Porém, se sentir com frequência que a possui, é quase certo que as coisas comecem a acontecer. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais.
Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferentes do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras "Atenção, aqui e agora! Atenção, aqui e agora!". Adiante descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescendo dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa e de repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o motivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou. Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso a irritação ou a raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego, em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. A liberdade vem de sair desse fluxo e encontrar, antes de tudo, um pouco de espaço dentro de você. E esse espaço é a presença. E a partir daí você percebe que certos pensamentos são repetitivos. E que são só pensamentos. Coisas ruins sempre acontecem comigo. E você olha, vê esse pensamento vindo e percebe, veja só, de novo, eu pensei isso antes. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre do pensamento, da identificação com o pensamento. Esse é o fim do ego. Ele pode ocasionalmente se reafirmar de tempos em tempos, mas pelo menos este é o despertar. E os seus pensamentos? Os pensamentos habituais? Você pensa que sempre tem que estar certo, e quando você pensa que você não está certo, você simplesmente foge e deixa de fazer.
Então você percebe e não faz nada, não é? Correto? Algumas pessoas têm medo de não obter sucesso nas coisas que fazem, porque são autoimagens que são derivadas do pensamento. Iriam sofrer, por exemplo, se eu falhar em alguma coisa, minha autoimagem será ferida. Portanto, eu não vou nem tentar. E novamente, isso tem a ver com derivar a sua identidade através do pensamento. E o mesmo pensamento, eu falhei, é uma mentira. Eu sou uma falha, é uma mentira pior ainda. Você não falhou. Você pode simplesmente reinterpretar e entender que você aprendeu algo ali. Isso não é para mim, por exemplo. Então, por que acreditar nas mentiras que a sua mente produz? Então, como você sabe, muitas pessoas vivem com uma mente muito hostil. Porém, a motivação dessas pessoas para sair de suas mentes é muito grande, eu imagino. E espero que seja. Mas primeiro elas precisam perceber que seus problemas são autogerados. São gerados pela sua mente. E não gerados pelo mundo. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir estar em seu corpo. E, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá à luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao, só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos, dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito, talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda. Quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir e etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional
É uma figura patriarcal com autoridade controladora. Um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes. Entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir, a capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com um princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados, o oposto possa ser verdade, em outros, os dois fatores possam ter o mesmo peso. O despertar está acontecendo. Sim, você está despertando também. Você está despertando. Ou então não estaria aqui. A mudança virá, não se preocupe. Às vezes a mente humana, você não consegue perceber. A mudança através da mente e seus conceitos. Eu já vi pessoas dizendo aborrecidas: nada está mudando em minha vida, mas eu consigo detectar uma mudança total no campo de energia delas. Não estou falando especificamente de você, pois eu não o conhecia antes. Eu consigo ver uma mudança no campo de energia delas, mesmo que a mente ainda esteja preocupada com os velhos problemas. Mas já há uma abertura, e a mente às vezes nem se lembra de que a consciência esteve presente, pois ela não sabe nada sobre isso. A coisa mais importante para você é encontrar a quietude interior. Se for apenas por 3 segundos, já é o suficiente. 3 segundos. Enquanto você está aí em pé, você consegue ficar quieto interiormente? Abandone o pensamento. Olhe para mim. Você não precisa pensar, não há em que pensar. Simplesmente me ouça. Sem pensamentos. Apenas isso. Isso. Não, você desviou o olhar. Olhe. Não precisa pensar. Ouça. Obrigado. Obrigado. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar
exclusivamente no exterior, mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo.
Y si aceptamos la forma y la práctica es cada momento solamente este momento. Aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento. Y muy de repente vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento ser como es, si no juzgamos lo que es, entonces esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. La ausencia de este involuntario nombrar las cosas continuamente. Se abre, si yo digo sí al momento presente y lo siento, este sí, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal, el yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo, en este momento. Palabras, percepciones visuales. En el fondo siento mi propia presencia. No es mi propia, pero por un momento lo llamamos así. Mi propia presencia, pero va mucho más allá del pequeño yo. A través de esta presencia, que es simplemente un estado de alerta espacioso. Es simplemente esto. Por vezes, quando você permite, as pessoas mudam. E por vezes não. Mas é muito mais provável que eles mudem se você trazer aceitação. Se você não se opor contra a pessoa que esteja sempre colocando as suas bagagens velhas em cima de você, nada mais do que a sua identidade egóica, que é continuamente reforçada através dos julgamentos e críticas a você, as críticas que essa pessoa faz a você, apesar dela não ter consciência disso, assegura o ego dessa pessoa. Faz assegurar o falso ego dessa pessoa. Porque toda vez que ela critica você, ela está certa. Ela está tão certa. E nada que agrade mais ao ego do que sentir que está certo. Porque quanto mais vezes você está certo e quanto mais certo você está, maior o ego está. E daí você se sente mais seguro na percepção de quem você é. É por isso que essa pessoa adora te criticar. Mas é claro que ela não sabe o que está fazendo. É um processo meio que inconsciente. Mas se você é capaz de reconhecer que é isso que ela está fazendo, você vai perceber que aquela não é a sua mãe que está ali. Que o verdadeiro ser da sua mãe está em algum lugar debaixo de toda aquela história.
está obscuro por detrás de todo aquele condicionamento do ego. Ela está escondida em algum lugar debaixo daquilo tudo. Mas se você acaba reforçando todo aquele padrão do ego, ao se opor de forma contrária a tudo aquilo, você só reforça o seu inimigo. Não há ego separado dos pensamentos. Os pensamentos, a identificação com os pensamentos é o ego. Mas os pensamentos que aparecem na sua mente são ligados à mente coletiva da cultura onde você vive, da humanidade como um todo. Então eles não são seus pensamentos, por assim dizer, mas você os adquire da coletividade, pelo menos a maioria deles. Então você se identifica com o que está pensando e essa identificação se torna o ego. O que significa que você acredita nos pensamentos que surgem e que você constrói o conceito de quem você é a partir do que a sua mente está dizendo para você sobre quem você é. Opiniões, pontos de vista, isso sou eu. Algumas pessoas conversam com elas mesmas. Oh, você é tão bom, porque o mundo não reconhece você. Ou então a mente diz, você não é bom. É a mesma coisa. Você não é bom em nada e você faz tudo errado, não é? Então você acredita nisso. E de repente você tem um baixo conceito de si mesmo. E por que você tem esse baixo conceito? Porque você acredita nesses pensamentos. Provavelmente você os pegou em algum lugar, talvez na sua infância. Talvez sua mãe estava tão estressada que ela falou, você é mau. São pensamentos. Então você capta certos pensamentos. Então você capta certos pensamentos e eles ficam grudados na sua cabeça. Pensamentos que você ouviu na sua infância e eles são como formas de energia, como entidades. E eles ficam na sua cabeça. E eles recusam a sair. E quanto mais você acredita neles, mais profundamente arraigados eles ficam na sua mente. Então algumas pessoas ficam presas a entidades muito hostis. Estou dizendo entidades não como uma forma de fantasma, mas todo pensamento é uma forma de energia. E assim podemos chamá-lo de entidade. Então muitas pessoas nesse mundo estão presas a entidades hostis que negam a vida, que são continuamente críticas e ofensivas. Eles carregam isso na sua cabeça e acreditam que isso é o que está em seu coração. Eles estão continuamente atacando a si mesmos. Se eles não estão atacando a si mesmos, estão atacando aos outros ao seu redor. Deixe-me dizer quem você é. Claro que o que esses pensamentos estão lhe dizendo, na verdade, é deixe-me lhe dizer quem eu sou. Você sabe, conhece a famosa frase, nós não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos.